Nós vamos fazer a nossa reflexão deste domingo, baseado em Gálatas, capítulo 6, versículos de 15 a 16. Gálatas, capítulo 6, versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. E todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja todos eles e sobre o Israel de Deus. Amém? Meus queridos, eu quero falar sobre as marcas da vida. Eu quero primeiro contar uma ilustração de um menino que era muito desobediente à sua mãe. E sua mãe um dia pegou uma tabuinha, botou na cozinha e falou assim, pendurou na parede e falou assim para ele: olha, meu filho, todas as vezes que você fizer uma desobediência, eu vou bater um prego aqui nessa tábua e você vai ver como que você é desobediente. E quase toda hora, todo dia, aquela mulher pregava um prego naquela tábua. Um dia, aquela tábua estava com muitos pregos. E o menino olhou e falou: mãe, quanto prego está na minha tábua? E ela falou: está vendo? Isso é para você ver como você é desobediente. E ele falou: não dá para tirar não, mãe, esses pregos? Ela falou: dá. Eu vou fazer assim, cada vez que você for obediente com a mamãe vai tirar um prego. E assim, pouco a pouco, os pregos foram saindo. Até que saiu tudo. Um dia o menino olhou e falou: mãe, que legal, saiu todos os pregos, quer dizer que eu fui obediente, né? Ele falou: você foi muito obediente. Eu falei: mãe, mas ficaram muitas marcas. Será que essas marcas vão sair? E ela falou assim: olha, meu filho, os pregos eu pude tirar, mas as marcas não tem como tirar. Elas vão ficar aí para você lembrar como que um dia você foi desobediente. Irmãos queridos, a vida é assim, é mais ou menos assim como essa ilustração. Tudo que você faz, todas as suas decisões, tudo que você e eu fazemos, todo o caminho que nós tomamos, ele sempre vai deixar marcas. Marcas que às vezes vão gerar cicatrizes que nunca podem se apagar. Muitas são as marcas que a vida nos deixa. Por exemplo, nós vemos as marcas nos escravos. Os escravos eram marcados antigamente com ferro quente, marcas que nunca mais saíam. O escravo podia fugir, ele podia se embrenhar nas matas, podia passar vários anos, mas todos que o encontrassem o identificaria como escravo de alguém. Foi assim também com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, que nos campos de concentrações foram marcados pelo nazismo. E muitos não, todos aqueles que vivem ainda nos dias de hoje carregam consigo essas marcas. Outras marcas da vida são as rugas. O tempo é implacável. Aquela menininha de 15 anos, de pele lisinha, hoje está com 70, 80, 90 e o seu rosto já não é mais aquele. Foi marcado pelas rugas, foi marcada pelos cabelos brancos. São as marcas da vida. Também as doenças têm marcado as pessoas. Pessoas que nascem perfeitamente bem, mas por um derrame, por uma paralisia, enfim, uma doença qualquer acaba por atrofiar os seus membros, ou quem sabe até um acidente possa amputar um dos seus membros. Quem sabe
um pé, uma perna, um olho, enfim. E acaba deixando a pessoa com marcas profundas, às vezes paralítico, às vezes paraplégico, tetraplégico, enfim. Não conseguimos passar por essa vida sem que ela nos deixem marcas. Mas as marcas maiores e mais graves da vida acontecem por causa da desobediência. Desobediência principalmente aos pais e também desobediência a Deus. São filhos que não tentaram para a palavra de Deus, que diz lá em Provérbio 1:8, filho meu, ouve os conselhos do teu pai e não deixe as instruções da sua mãe. E por conta disto, quantos jovens, quantas moças, quantos homens, quantas mulheres que se pudessem voltar atrás na vida, fariam diferentes. Quantas estão lamentando? Foram marcadas pela vida. Não conheceram e não deram crédito à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ainda em Gálatas 6:7, ele diz assim, não vos enganeis, o que o homem plantar, isto ele colherá. As marcas de ferro quente dos escravos, as marcas dos judeus da Segunda Guerra Mundial, as rugas, uma pessoa idosa, podemos dizer, essas marcas, elas podem ser retiradas com uma cirurgia plástica. Um membro amputado, ele pode ser substituído por uma prótese e a pessoa pode ter uma vida normal. Mas as marcas deixadas pela desobediência, essas marcas, o homem não consegue tirar, infelizmente, porque são marcas feitas na alma. Isso porque a palavra de Deus diz que a desobediência é pecado, e o pecado, ele traz maldição, o pecado traz sofrimento. Dentre os muitos pecados que têm deixado marcas, eu gostaria de destacar alguns. Por exemplo, a prostituição. Quantas marcas este pecado tem deixado? Além do sentimento de culpa que fica na alma, existem as doenças, as chamadas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, né? Como é conhecida nos dias de hoje, pessoas que acham que nunca vai acontecer com elas até que acontecem. Também as marcas desta prostituição são filhos marcados pelas drogas, pelos roubos. Uma ocasião, o Ratinho apresentou uma matéria chamada Meninos de Bueiro, e nessa matéria os repórteres foram às ruas de madrugada e de noite e encontraram vários meninos e meninas que dormiam em bueiros, no meio de baratas e ratos, todos envolvidos com algum tipo de droga. E tinha uma menina que estava grávida, a menina tinha, acho que 9 anos, isso, a menina tinha, e ela estava grávida. E em conversa com o repórter, uma outra de 11 anos falou que já tinha tido um aborto. Então, essas crianças são crianças consequências do pecado. Consequência do pecado. São filhos que foram marcados na vida pelos pais, mas que também já estão sendo marcados pela vida que levam. O álcool é também um outro pecado que tem deixado marcas na vida de muitas pessoas, e não só das pessoas que bebem, como também da família. Quantos homens bons, quantos bons profissionais, quantos bons pais de família, bons maridos, bons cidadãos, que até têm profissões, mas que têm sido destruídos pelo álcool. O álcool os tem escravizado a ponto de tornarem violentos, agressivos, e quando, muitas vezes, na hora da ira,
eles cometem crimes matando seu companheiro, sua companheira. Outros são abandonados pela família e vivem como mendigos na rua. Eu tive um colega de trabalho, estudamos juntos na mesma escola, depois trabalhamos juntos lá na empresa que eu trabalhava, na Vale, e ele era um excelente profissional, mas mandaram ele escolher ou o emprego ou a bebida, e ele não teve como ficar sem a bebida, foi mandado embora, a família o abandonou, e um dia ele foi encontrado morto como um mendigo lá no Cais das Barcas, em Vitória, no Espírito Santo. São marcas que a vida nos deixa. Outra marca é o adultério. O adultério também tem deixado muitas marcas. Quantos casamentos destruídos por causa do adultério, por causa da traição. Homens e mulheres têm deixado seus casamentos por uma aventura passageira, que não pode dar estabilidade emocional, que não pode dar estabilidade espiritual, e a maioria deles terminam sós, e já não podem mais voltar atrás, já não podem mais corrigir seus erros. Quantos estão dizendo, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito desse jeito. Sem falar ainda das drogas, dos roubos, que tem levado pessoas ainda jovens a marcas profundas nas suas vidas para sempre. Eu li no jornal uma estatística informando que 60% da população carcerária do Espírito Santo tem menos de 30 anos. Um menino de 16 anos envolvido com drogas e crimes, ele disse assim, se eu pudesse voltar atrás, eu tomaria outro caminho. Talvez você não se tenha visto em nenhuma dessas situações apresentadas, mas é possível que você traga consigo marcas, talvez marcas de maus tratos, marcas de estupro, marcas de abandono, de tortura, de vício, marcas de desprezo, enfim, marcas na sua alma. Eu disse que o homem não pode tirar essas marcas, mas essas marcas podem ser tiradas. Como? Por um fenômeno chamado regeneração. O que é regeneração? Regeneração, regenerar significa gerar de novo, regenerar. Então, quando se coloca este sufixo re, significa voltar, repetir, né? Gerar seria outra vez. Lá em Ezequiel 36, 26, nós vamos ver que essa regeneração é algo feito por Deus, é uma oportunidade que Deus dá, é uma troca que Ele faz, nos dando um novo coração, uma nova maneira de agir, um novo entendimento, uma nova forma de viver. E Ezequiel diz assim, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Gerar de novo é isso, é nascer da vontade de Deus. O homem nasce neste mundo pela vontade do pai e da mãe, mas a regeneração é nascer de novo. Este nascer de novo é nascer da vontade de Deus. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, diz que são filhos não do sangue e nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Nascer de novo é essencial para que você tenha comunhão com o reino dos céus. Em João 3,3 diz assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Como acontece este novo nascimento? Como acontece essa regeneração? A regeneração ocorre mediante a palavra de Deus. Em 1 Pedro 1,23, ele diz assim, tendo sido regenerado, não de semente corruptível,
mas pela palavra de Deus, o qual vive eternamente, sendo regenerado, tendo uma nova maneira de viver, tendo nascido de novo, tendo sido nascido de novo, não mais pelo sêmen do homem, pela semente do homem, mas pela palavra de Deus, pela vontade de Deus que permanece para sempre. A regeneração ocorre pela fé em Jesus Cristo. Em 1 João 5, versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A fé em Jesus é mostrada exatamente pela nova vida, pela nova maneira de viver. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. A pessoa muda a maneira de se vestir, muda a maneira de falar, muda a maneira de andar, ela muda os amigos. Não é que o desejo dela é que os amigos permaneçam com ela, mas os amigos se afastam, porque ela fala assim: não, você agora não faz isso, não faz aquilo, eu vou ficar, você não vai aonde nós vamos, e nós não vamos aonde você vai, então os amigos acabam se afastando. Isto é uma grande realidade. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas o que é estar em Cristo? Estar em Cristo não significa ser religioso. Estar em Cristo não significa ter uma fé. Não, eu creio. Tem muita gente que tem uma fé generalizada, crê em tudo. Crê até no galho de arruda na orelha, crê num pé de coelho pendurado no pescoço. Ela crê em tudo. Crê em imagens, crê em simpatias, crê em correntes, crê em tudo. Mas isso não é estar em Cristo. Também estar em Cristo não significa ter sido batizado nesta ou naquela igreja, porque para Deus a religião é nada. No texto que nós lemos, Paulo diz: nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão é alguma coisa, mas o estar em Cristo. Isso é que é importante para Deus, porque para os judeus, o batismo dos judeus era a circuncisão. Então, o homem era circuncidado ao 8º dia, dali para frente ele estava pertencendo ao povo de Deus. Mas a palavra de Deus no Novo Testamento vem dizer que isso não significa absolutamente nada, como você frequentar uma igreja ou ter sido batizado numa igreja, não significa absolutamente nada, não significa estar em Cristo. Os judeus, eles pensavam assim também, mas o versículo 15 que nós lemos diz assim: nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim ser uma nova criatura. Por isso que Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isso é que é importante para Deus, ser uma nova criatura. Para concluir, eu quero dizer que a proposta do Senhor, ao te oferecer um novo coração, uma nova oportunidade, é que Ele quer tirar as marcas da sua vida, da sua alma, e Ele quer colocar em você um coração novo, um coração com as marcas do Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e trago no meu corpo as marcas do Senhor. Algumas marcas na vida podem ser tiradas, mas uma cicatriz feia, ela pode ficar bonita. Uma cicatriz que eu digo, uma cicatriz espiritual. O Espírito Santo pode trabalhar nela e a pessoa pode usar aquela cicatriz para dar um grande testemunho do Senhor. Um velho rabugento, ele pode se tornar um ancião sábio. Um escravo pode se encontrar com a liberdade, como foi o caso de Onésimo. Um doente, ele pode usar a sua doença como motivo de testemunho. Uma prostituta, ela pode se tornar uma mulher virtuosa, como foi o caso de Raabe. Aquele que roubava, ele pode se tornar um homem generoso, como foi o caso de Zaqueu. Aquele que adulterava, ele pode encontrar o perdão de Deus e se transformar num grande homem de Deus, como foi o caso de Davi. Aquele que traiu, ele pode se reconciliar com o Senhor, como foi o caso de Pedro.
A única maneira de apagar as cicatrizes da vida é se deixar marcar pelo Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vida, mas é a vida de Cristo em mim, a vontade de Deus na minha vida. E você, permitindo isto, se crucificar com Cristo, olhar para aquela cruz e entender que Jesus tomou o seu lugar ali, e você se pregar naquela cruz com Cristo, reconhecer o sofrimento dele, foi por amor a você, então você recebe estas marcas de Jesus. E você precisa. Por quê? Porque ele quer apagar as marcas de sofrimento da sua vida. Em segundo lugar, porque ele quer te dar a salvação, ele quer te dar a vida eterna. Lá em João 3,15 diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,36 diz assim, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Meu querido ouvinte, meus amados irmãos, vocês que já estão crucificados com Cristo, que vocês se fortaleçam na fé. E aqueles que ainda não o fizeram, enquanto você tem vida, meu irmão, meus queridos amigos, abra o seu coração. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Único, porque é só Ele. Não adianta você ter Ele e ter Pedro, ter João, ter Paulo, ter Ciclano, ter o outro, ter a outra. Não. Só Jesus Cristo salva. Suficiente. Ele é único porque em nenhum outro há salvação. E suficiente porque é só Ele. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Porque só Ele pode salvar. Só Ele salva. Só Ele é o unigênito, o Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e nos dê nesses dias de quarentena, nos dê o descanso para a nossa alma. Deus abençoe a todos.